Ó Deus amado, é tão bom te adorar, Senhor, e eu sei da tua presença nesse lugar. Continua falando, agora pela boca do Leonir, que ele proclame as tuas verdades e que os nossos corações nessa manhã estejam abertos para recebê-la. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podemos assentar? Então é especial louvar o nosso Deus e agora nós continuamos com a nossa série de mensagens, a chegada do Natal. Temos falado sobre isso nos 2 domingos anteriores, ainda falaremos hoje e no próximo domingo também. Falamos no primeiro encontro, a chegada do Natal em uma vida. Percebemos como Simeão foi impactado pelo nascimento de Jesus e quando ele encontra Jesus, ele diz: eu não preciso mais nada. Chegou tudo o que eu precisava, pode me levar, Senhor, porque eu vi, os meus olhos viram o Salvador, e nós sublinhamos isso. O Natal, de verdade, começa em corações. Antes de ser algo público, algo coletivo, é fundamental que a gente compreenda que o Natal precisa chegar a cada um de nós, pessoalmente, individualmente. Semana passada falamos sobre a chegada do Natal em uma família, vimos como o Zaqueu foi impactado pela chegada do Natal, e como aquilo que ele experimentou no seu contato com Jesus impactou a sua casa, e Jesus declara: hoje houve salvação nessa casa, nessa família, e obviamente o Natal precisa sair dos nossos corações e alcançar aqueles que estão perto de nós, especialmente a nossa família, e essa chegada, esse impacto da vinda de Jesus precisa gerar transformação, assim como gerou na vida daquele homem Zaqueu, que publicamente agora assume a sua fé e conserta áreas da sua vida. Sim, o Natal é a chegada do nosso Salvador, mas é a chegada daquele também que nos transforma, que nos dá uma nova vida, e assim foi com Zaqueu. Hoje vamos falar sobre a chegada do Natal em uma religião, e na semana que vem vamos falar sobre a chegada do Natal em uma cidade. Hoje, a chegada do Natal em uma religião. Sim, o Natal acontece não fora da religião, acontece no interior do judaísmo, acontece dentro da fé judaica, uma fé moldada pelas escrituras, pelas promessas e pela esperança da vinda do Messias. O Deus do Natal é o mesmo Deus da lei e dos profetas. Ao mesmo tempo que o Natal acontece, Jesus chega dentro de um contexto da religião do seu tempo, o Natal também inaugura uma nova era, uma nova época, inaugura uma nova aliança, e com isso estabelece também uma ruptura inevitável. Então assim a gente precisa entender que há com a vinda de Jesus continuidade, mas também há ruptura, há algo novo. Quando a promessa se cumpre, a religião precisa se deixar transformar. E claro, isso nem sempre acontece. O Natal revela tanto a fidelidade de Deus, quanto a fragilidade da religião humana. E nós queremos olhar para isso hoje de manhã. Eu quero começar lendo um texto bíblico com vocês, que se encontra em Mateus capítulo 2, nós vamos perceber esses aspectos que eu falei agora de forma introdutória, presentes já nesse texto. Em Mateus 2, 1 a 5, depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Queridos,
Primeiro ponto, o Natal chega como cumprimento pleno da Escritura, mas a religião pode cegar para o Evangelho. Veja, Jesus não nasce assim de forma genérica, etérea ou desconectada da fé judaica. Tudo que acontece tem um cumprimento preciso das Escrituras. O nascimento virginal, a linhagem de Davi, o local do nascimento, o tempo da promessa, a Escritura, que é base da fé de Israel, encontra em Cristo cumprimento integral. Deus cumpre exatamente o que prometeu. Nesse sentido, não tem muita coisa nova. Mas ainda assim, muitos não o reconheceram. Mateus mostra aqui um contraste muito grande entre os sacerdotes, os escribas, que sabiam exatamente onde o Messias deveria nascer. O detalhe é que eles não foram lá adorá-lo. Os magos do Oriente, esses homens, não vamos entrar aqui em quem eram eles, etc. e tal, mas eles vão adorá-lo. Então quem tem a informação certa, quem tem a religião certa, quem tem o conhecimento certo, não se rendeu, não se prostrou, não o adorou. Percebam como é delicado esse aspecto. Eles ensinam os outros, mas não adoram aquele de quem eles ensinam. Reconhecem, mas não se rendem. E aí a gente entende o versículo de João, capítulo 1, versículo 12, que diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. A religião, os religiosos acumularam tanto entulho, poder, controle, tradição vazia, autossuficiência espiritual, que perdeu a capacidade de reconhecer o Evangelho quando ele chegou. A promessa se cumpre, mas o coração está ocupado demais para recebê-la. E aí eu lembro de Apocalipse 3:20, onde diz: eis que estou à porta e bato. Como é que continua? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, às vezes a gente vai direto para o abrir a porta, né? É que às vezes a gente vive tanto barulho fora de nós e dentro de nós, que a gente nem escuta Jesus batendo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deixa eu dizer uma coisa aqui que talvez choque, mas vamos lá. Depois a gente conversa em particular, se for o caso. A gente passou a considerar a religião uma coisa boa, mas não é o que a Bíblia nos ensina. E se tem alguém que não gosta de religião, bem-vindo ao time. Porque religião é essa construção humana de uma tentativa de reconectar a partir daqui para lá com Deus. E isso simplesmente é impossível. Não há mais possibilidade do ser humano por si, pelas suas obras, pela sua moral, pelos seus ritos religiosos, voltar para Deus de quem ele está desconectado por causa da sua condição de pecador. Veja, foi a tentativa da Torre de Babel. E é interessante que lá, no meio daquele caos, daquela confusão, Deus diz: desçamos. Não é a gente que sobe, é Deus que desce. É Deus que desce, e o Natal é isso. É Deus descendo, é Deus vindo, entrando na nossa história, na história humana, para fazer por nós o que para nós era totalmente impossível. Às vezes estamos ocupados com tantas coisas, imersos com tantos barulhos, com tantas práticas, com tanto pode, não pode, com tanto precisa, com tanto não precisa.
se eu fizer isso, se eu não fizer aquilo, ou seja, entulhado de religiosidade, às vezes de conhecimento, às vezes de informação, que quando Jesus vem, como desde o início foi dito que ele viria, a gente não consegue reconhecer, porque no trajeto, a religião decidiu que deveria ser diferente. Eu acho que eu já falei aqui, quando eu era criança, eu lembro de uma musiquinha que a gente cantava no culto infantil. Eles queriam um grande rei que fosse forte e libertador, por isso não creram nele e mataram o Salvador. É possível a gente conhecer profundamente a Bíblia e assim perder o Cristo que ela anuncia. Precisamos perguntar se a nossa fé está mais preocupada em preservar estruturas, ritos, tradições, do que acolher o Salvador. O Natal nos chama a limpar o entulho religioso que nos impede de enxergar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. O Deus que entra na história, lá no passado, mas que quer entrar na nossa história hoje, aqui e agora, e talvez também colocar tudo de pernas para o ar, para que a gente de fato tenha um relacionamento pessoal, profundo com Ele. O Natal chega e revela aquilo que a Escritura já prometia, como seu cumprimento. Mas naquele contexto a gente percebe, no primeiro Natal, não se enxergou que era o cumprimento. Não se enxergou que era o Messias. Prometido, esperado, mas não acolhido. Que Deus nos livre disso nesse Natal. Uma outra palavra que eu quero trazer agora, para falar sobre essa chegada do Natal a uma religião, está em Gálatas 4, nós vamos ler vários versículos, mas eu vou dar uma pausa depois de cada um deles. Versículo 4, do capítulo 4 de Gálatas diz: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O segundo ponto que eu quero trazer: o Natal acontece na plenitude do tempo. Deus entra na história para salvar. Paulo afirma aqui que ele veio nessa plenitude do tempo, quando o tempo estava maduro, no kairós de Deus. Significa aqui que nada foi aleatório. Séculos de história, de promessas, de fracassos humanos, de expectativa espiritual convergem nesse momento, tem o seu ponto alto nesse momento. O judaísmo já sabia que Deus age na história, e nisso há continuidade com a nova aliança. Mas agora acontece uma coisa absolutamente nova. Deus não apenas fala ou age à distância, Ele entra na história. O Salvador não vem apenas com palavras, Ele é a palavra que se faz gente e habita entre nós, e nos permite ver sua glória cheia de graça e de verdade. Ele vem com vida, com sofrimento, com entrega, com sangue e suor. E aqui está uma ruptura. O centro da fé deixa de ser um sistema religioso e passa a ser uma pessoa. O Natal revela que Deus não veio reforçar uma religião, mas que Ele veio resgatar a gente. O propósito original, na verdade. Por isso, queridos, a fé cristã não é apenas memória do que Deus fez no passado, mas é um encontro pessoal com o Deus que veio até nós. Tradições são importantes, mas não podem ocupar o lugar de Cristo. Um dia alguém disse assim que tradição é a fé viva das pessoas que já morreram.
E o tradicionalismo é a fé morta das pessoas que ainda vivem. E por isso, ter tradição, saber de onde viemos, saber o legado dos nossos antepassados que creram e se renderam ao Evangelho e testemunharam dele de modo que ele chegasse a nós, é algo saudável. Quando isso se torna um tradicionalismo, isso se torna a nossa fé morta. Por isso, o Natal nos convida a reconhecer um tempo oportuno de Deus também para nós hoje, onde Deus entra na nossa história, onde Deus de novo está aqui, porque Ele veio lá no passado, em fraqueza, em pobreza, em fragilidade. Ele continua vindo hoje, através da palavra, dos sacramentos, pela instrumentalidade do Espírito Santo, em nós e no nosso meio, mas Ele virá de novo, em poder e grande glória, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Na plenitude do tempo, Ele voltará. Como estaremos? Como estamos hoje, quando Ele está vindo? Como estaremos quando Ele virá? Aqui, nesse contexto dessa palavra, tem um terceiro ponto importante. O Natal revela o verdadeiro papel da lei, conduzir-nos ao Salvador. Gálatas 4 falou isso aqui, de que Jesus veio sob a lei, para resgatar os que viviam sob a lei. Aqui tem um ponto crucial. A lei nunca teve o propósito de nos salvar. O propósito da lei era nos conduzir a Cristo, desesperados do fato de não conseguirmos cumprir a lei. E por isso, mais adiante, o apóstolo Paulo diz que a lei foi como um aio, para nos conduzir até Cristo. Então o propósito dos mandamentos não é que a gente os obedeça, é que a gente, olhando para eles, caia em si desesperados por não conseguir cumpri-los e obedecê-los, e aí se lance nos braços daquele que cumpriu, daquele que cumpriu todos os preceitos da lei, e encontre então a graça perdoadora dele nas nossas vidas. A lei, portanto, expõe essa nossa condição de pecador, acusa o nosso pecado e revela a nossa incapacidade de sair dessa situação. Tendo feito isso, a lei cumpriu o seu papel. E aí a carta aos Hebreus diz que aquilo que cumpriu a sua finalidade caducou. Jesus vem exatamente para satisfazer aquilo que nós jamais poderíamos, obedecer à lei de Deus, que é justa, que tem exigências legítimas. Então o Natal anuncia que a salvação não está nas nossas tentativas de obedecer, mas na confiança naquele que obedeceu por nós. Por isso, toda tentativa de merecer a salvação transforma a fé em peso. E por isso a religião, tantas e tantas vezes, é tirana. Por quê? Porque sempre se move na base do medo. A lei nos leva ao desespero, e isso é saudável. Mas nesse desespero precisamos saber que temos um Salvador. Isso é o Evangelho. O Natal é o chamado a nós pararmos de tentar nos salvar por nós mesmos e nos lançar nos braços amorosos e poderosos de Cristo. Quarto lugar,
O Natal inaugura uma fé que é de fato evangélica. De religiosos nos torna filhos. O objetivo final do Natal, segundo Paulo, aqui em Gálatas, é para que a gente receba a adoção de filhos. E aqui está de novo uma grande ruptura. E por outro lado, uma grande boa notícia. A relação com Deus deixa de ser na base do medo, na base da performance religiosa, na tentativa do acerto constante. Em Cristo, Deus se torna Pai e faz de nós filhos, e como filhos nos faz herdeiros. Isso não elimina a obediência, mas muda a motivação. Nós não obedecemos para sermos aceitos, nós obedecemos porque fomos aceitos, porque honramos o Pai que nos adotou como filhos. Por isso, queridos, o Natal nos confronta com uma pergunta simples e profunda. Estamos vivendo uma fé evangélica ou religiosa? A religião se apoia no que nós fazemos, o evangelho se apoia no que Cristo fez. Em que está alicerçada a tua fé? Em que ou em quem você confia? A religião acumula entulho, o evangelho remove pesos. A religião cobra desempenho. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. O evangelho oferece descanso. Venham a mim os cansados, os sobrecarregados. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, diz Jesus. O nosso desejo, a nossa oração, é que, como comunidade do Redentor, a gente viva hoje, não como um grupo de religiosos bem informados, que tem um bonito templo, que é histórico, que tem agenda, que tem tradição, que tem história, que tem estruturas, que a gente não se apoie nisso, que a gente não confie nisso, que a gente não confie no nosso desempenho, mas que a gente reconheça naquele menino de Belém o cumprimento de todas as promessas e a possibilidade de terminar com essas tentativas humanas de se salvar e iniciarmos uma vida como filhos amados de Deus. O Natal acontece, portanto, quando a religião sai do centro e Cristo ocupa esse centro. Ninguém outro, nenhuma outra coisa pode ocupar o centro da nossa vida como igreja, da nossa congregação aqui, mas da nossa vida como comunidade. Nada nem ninguém deve ocupar esse centro. Que a gente não permita que coisas boas que a gente tem, que a gente recebeu, que a gente é, ocupem o centro. Porque essa é a questão, a lei não é ruim, a tradição não é ruim. Ruim é o lugar que se deu a isso na história, onde Cristo
não foi mais visto, onde Cristo não foi mais encontrado. Falava há pouco com a equipe que estava em intercessão pelo culto aqui, falando sobre a vinda do reino. Jesus diz: quando vocês virem todos esses sinais, louvem a Deus, adorem, fiquem felizes, porque a redenção de vocês está próxima. Ele está falando de um outro momento, mas eu quero pegar essa palavra e dizer que quando vocês olharem todos esses sinais, hoje na nossa cidade, no nosso tempo, aqui, quando vocês olham para esses símbolos, vejam Cristo. Vejam como algo que quer apontar a Cristo, que as nossas luzes apontem. Aquele que diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando a gente olha para essa coroa, da qual hoje acendemos essa quarta vela, porque é o quarto domingo, quinta é Natal. A gente olha para isso e diz: poxa, que a gente brilhe, enquanto se consome em favor dos outros. Como Jesus disse assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem a Deus, o Pai. Que a gente olhe para esse pinheiro e a gente lembre do que Lutero disse a respeito dele. Todos somos luteranos aqui, né? Então sabemos. A árvore que fica verde, forte, depois de tempos escuros, sombrios do inverno, da neve. Essa semana eu até brinquei com alguns, acho que finalmente vou ver neve no Natal, né? Porque deu um frio essa semana. Queridos, que todos esses símbolos, ontem à noite a gente foi passear na cidade, fomos ver alguns espetáculos e eu fui impactado por uma coisa. A gente foi aqui no passeio público ver o show da família das capivaras. E deixa eu dizer uma coisa, quando o mundo começa a falar de Jesus, de uma forma tão clara como falou naquele espetáculo ontem à noite, eu acho que a gente deveria deixar os nossos ouvidos bem atentos, tá? Porque às vezes a gente é tímido, às vezes a gente se preocupa com a linguagem que a gente usa para não ofender essa cultura da boa vizinhança que a gente vive no nosso tempo. Eu fiquei impactado ontem à noite. Sim, há coisas que a gente precisa questionar, mas o centro da mensagem foi o nascimento de Jesus. Que a gente entenda esse evangelho, que a gente viva esse evangelho nesse Natal. Que tudo que a gente fizer nesses dias, como expressão da nossa fé, seja totalmente despido de qualquer religiosidade, e que de fato revele que Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, se faz gente, pisa nesse chão para resgatar quem estava na lama, se torna a nossa rocha, que as nossas celebrações sejam marcadas pelo amor, pela graça, pela misericórdia, de modo a revelar Cristo de forma clara e inequívoca, e que pessoas sejam tocadas, que vidas sejam impactadas pela nossa celebração aqui, mas também aquilo que vivermos na nossa família, nos nossos relacionamentos nesses dias. Natal de verdade acontece quando a religião sai do centro e Cristo ocupa esse lugar.
Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor nos livre de tudo aquilo que nos impede de enxergar o Senhor, de contemplar a Tua obra de salvação em nosso favor. Tira de nós todo entulho, Senhor, especialmente aquele que é da religião, porque esse muitas vezes tem se mostrado o pior deles, para que a gente contemple aquele menino na manjedoura de Belém, que a gente contemple toda a sua história entre nós, que a gente passe pela sua cruz, pelo seu corpo dilacerado, pelo seu sangue vertido, que a gente chegue àquela sepultura vazia, e que a gente glorifique a esse Deus que se faz gente, que nos revela a graça, a verdade, a glória do Pai, e que impactados por esse evento glorioso da história, entre a manjedoura de Belém, passando pela cruz até a sepultura vazia, e se renda a esse grande amor. Pai querido, que a gente reconheça o nosso pecado, que a gente reconheça a nossa condição de separados, e se deixe resgatar, se deixe reconciliar, reconectar com a fonte de vida plena, abundante e eterna, e assim viva um novo tempo a partir desse encontro. Vem até nós, Senhor Jesus, vem até nós, Espírito Santo de Deus, nos salva, nos transforma e nos usa em nome de Jesus. Amém.